Oi, gente, tudo bem? Eu vou gravar o Anitta na cozinha, a Anitinha na cozinha hoje, né? Só que estamos com leite moça em casa, então nós vamos lá comprar agora. Gente, agora começando oficialmente com a Anitinha na cozinha, hoje nós vamos fazer um brigadeiro de caipirinha de maracujá. E a gente vai aprender juntos, porque eu vi a receita e falei, gente, tô comendo, mas eu vou cair porque eu tô pendurando ele no vão da janela. Se ele cair, ele vai cair lá pra baixo, mas eu não torci pra ele não cair. Enfim, a gente vai aprender a fazer juntos. Vi uma vez a receita, achei muito legal, acredito que eu tenho capacidade de fazer. E a voz tá falhando, olha aí, olha o telefone caindo. Deixa eu mostrar. Tô grudando vocês aqui, ó. Olha o perigo, olha aqui. Tá entendendo? Grudei vocês na parede, né? Pra não ter perigo assim. Mas, enfim, vamos lá. O que vocês vão precisar? O que nós vamos precisar no caso? Vamos precisar de leite moça, creme de leite. Se você usa manteiga no seu brigadeiro, manteiga também. Maracujá, obviamente, limão e álcool. Pode ser vodka ou cachaça. Que é caipirinha, né? Então... Gente, então, o nosso primeiro passo vai ser o quê? Reduzir o maracujá. Aí a gente já vai fazer isso antes, que aí ele vai esfriando, enquanto depois a gente vai fazendo um docinho, certo? Correto. Temos 2 maracujás e vamos torcer para eles serem suficientes. Eles estão feios? Eles estão feios, mas eles estão cheios. Estão feios, mas estão cheios. Então a gente não pode olhar o exterior antes de olhar o interior. Péssimo, horrível. Enfim, a gente vai basicamente fazer uma geleia de maracujá. Porque aí você vai bater o maracujá no liquidificador. Pra ser sincera, eu não queria esfriar no liquidificador não, né? Mas acho que eu não vou ter muita outra escolha. A não ser que fique sementes muito grandes do maracujá. Tô terminando de decidir até a hora que eu for parar esse vídeo. Mas enfim, nós vamos colocar os maracujá. Vamos bater o maracujá no liquidificador. Vamos coar ele. A não ser que você goste bastante da semente, você pode jogar tudo com semente mesmo. E aí, vamos colocar ele na panela, uma colherzinha de açúcar. Deixa eu ferver. Como se a gente fosse fazer uma geleinha. Eu não tenho uma posição muito boa pra colocar vocês aqui. Mas aí vocês vão ver nas minhas mãos. Tá? Mas ó, vou mostrar pra vocês que ele tá... Ai, meu Deus. Que ele tá cheio. Só tá 0... Tô cortando isso aqui tudo errado, né? Meu Deus do céu. Nem parece que eu sei cozinhar. Gente, só porque eu falei que tá cheio, esse aqui não tá cheio. Que é isso? Todos estavam. E ele tá quase perdendo. Olha só. Quase mesmo. Aí, ó, está cheio. Bem cheio, na verdade. Mas também tava quase perdendo. Acreditando que eu vou tirar de cabelo por causa desse tantinho de maracujá. Mas, vamos lá. A gente vai bater no liquidificador agora. Eu gosto de semente de maracujá. Então, eu não vou coar não. Mas, se vocês não gostem, coem, tá bom? Toda vez que eu cozinho e tem liquidificador, eu lembro daquele... Vocês já assistiram aquele programa do Gloob? Que era tipo uma moça mais velha assim e crianças, que aí elas cozinhavam. E aí, tipo, toda vez que fazia algo com barulho, elas, tipo, dançavam, porque era a bandinha delas. Eu achava incrível, eu amava aquele programa. Eu acho que eu já até fiz umas receitas daquele programa. Mas enfim. Gente, então, o maracujá não deu a altura pra bater. Aí eu até coloquei um pouco de água, só que não deu a altura ainda. Se eu colocar mais vai ficar muito aguado, eu quero algo mais concentrado. Ou fez um barulho tão forte, fiquei até surda agora. Mas enfim, então vamos fazer assim. A gente vai fazer sem... bater no liquidificador mesmo. Vamos confiar no processo. E vamos só fazer a geleinha com sementonas. Que eles coloquei na panela.
Aí eu deixei com água que eu tinha colocado antes mesmo que tipo não foi muita. E já vai reduzir, senão ia reduzir bastante. Aí uma colher de açúcar. E agora é só deixar no fogo paradinho. Eu mexi antes, agora eu só vou deixar paradinho, esperando ele começar a borbulhar e aí a reduzir. Aí eu mostro contínuo pra vocês. Eu tô com medo de fazer bagunça, então eu vou passar pro copo. E aí depois eu passo pra outro copo. Pera. Gente, tá com um cheiro muito bom. Tá me dando vontade de comer geleia da minha avó. Porque toda vez que a vovó tá fazendo geleia, fica esse cheirinho. É uma delícia. Gente, o ponto é esse que apareceu pra vocês. Bem geleinho, sabe? Quando já tá mais... Não é cremoso, é geleia mesmo, pão de geleia, tá? Aí é só deixar ferver, não precisa mexer nem nada. Aí, como, igual vocês viram, mesmo que eu não peneirei a semente, tem muita semente. Aí eu acho que isso é semente demais pra ficar mordendo num doce. Então eu vou peneirar e vou depois colocar só um pouquinho das sementes. Mesmo que eu não vou conseguir triturar elas. Aí, a minha peneira é essa, porque é que eu uso pra lavar arroz. Então eu vou peneirar aqui. Olha, gente, a redução ficou assim. Tá? Ó, viu que fica bem cremosinha? Tá vendo? Enfim, aí eu joguei um pouquinho das sementinhas aqui. Só um pouquinho, as outras a gente vai jogar fora. Como eu vou usar a mesma panela que eu fiz a redução pra já fazer o doce, que depois eu vou jogar maracujá nele mesmo, aí eu não preciso lavar. Queridas, esses dias eu tava... a luz daqui me incomoda um pouco, porque eu sinto que mostra toda... Tá vendo? Tipo, ela é boa, mas tem hora que ela é boa até demais. Daqui. Será? Acho que não, né? Acho que sim. Vai ficar assim agora. Gostei assim, na hora que eu for mostrar a receita pra vocês, eu acendo. Mas voltando, o que eu ia falar. Primeiro, vamos fazer o doce agora. Então, uma leite moça, um pouquinho de creme de leite. Ela falou 200 gramas, 20 gramas. Realmente, ela falou quase 200 gramas, que era pra usar basicamente o creme de leite inteiro. Só que eu tenho metade aqui, eu vou colocar metade, dificilmente também eu já coloco um inteiro em receitas. Aí eu vou colocar, então, um creme de leite, uma leite moça, meio creme de leite e meio colherzinha de manteiga. Eu não costumo pôr, mas eu vou pôr mesmo que, né, a receita vai algumas variáveis, aí eu vou colocar. Mas enfim, conversas agora. Esses dias, eu tava vendo um podcast, que até eu vou compartilhando dele com vocês, que é do Para Que Não Percais os Miolos. E era um episódio no qual ela tava contando sobre uma amiga dela, que chama Clara. E ela tava falando da forma de amar dessa amiga dela, que ela continuava amando com leveza, apesar das coisas que, tipo, acontecem na vida, das decepções que a gente tem, das coisas que a gente tem, que, obviamente, né, muitas nos geram um trauma, mas de todo jeito a gente não pode deixar de amar por causa disso, ou de pensar que a gente não merece amor por causa dessas coisas. Porque são coisas que nós temos que levar como aprendizado, entendeu? Pensar como coisas de formas bonitas. Não bonitas ao ponto de você anular o que aconteceu e esquecer de tudo, mas bonita ao ponto de você tirar coisas boas das coisas ruins que aconteceram. E depois ela entrou numa vertente no qual, do jeito único dela de amar. O fato principal dela escrever muitas cartinhas à mão. E eu vejo que é algo que a gente realmente, tipo, perdeu o costume com o passar do tempo. Não, tipo, pra pessoa amada, porque acredito que pra pessoa amada, assim, a gente costuma, pelo menos nós mulheres, assim, sinto que a gente gosta, a gente escreve, a gente faz presente à mão, a gente faz essas coisas, a gente gosta dessas coisas. Mas até, tipo, no geral, pra uma amiga, pra pai, pra mãe, pra qualquer coisa. E aí ela tava contando
que ela ficou, né, na casa dessa amiga dela, da Clara. E pra agradecer e pra recepcionar a visita dela, essa Clara... Tô garganta horrível. Enfim, essa Clara, ela recepcionou ela com cartinha à mão. Voltei. Enfim, e que é algo que a gente tem que voltar a praticar mais, entendeu? Porque, pelo menos eu também sinto que, tipo, coisas à mão, ela tem um amor a mais. Realmente foi feita à mão, a pessoa se dedicou ali. Não que aquela pessoa não se dedique a procurar um presente, né? Mas, tipo, a mão é a mão, tem todo um sentimento por trás disso. E cartinhas, principalmente, independente se seja, tipo, só um recadinho assim, porque igual, muitos de nós, meu Deus, embolei tudo, temos costume ainda de, mesmo assim, passam na casa de alguém, fez alguma coisa, a gente agradece, né? Só que muitas vezes por mensagem no WhatsApp. É lindo também, é, tipo, fofo, é educado, só que o fato de ter cartinhas à mão tem um sentimento a mais. Um parêntese, vamos colocar a panelinha no forno, tá? Eu peguei a mania de sempre doce agora, misturar tudo antes, pra depois levar no fogo. Então eu misturei já o creme de leite, a manteiga, agora eu liguei o fogo e vamos mexer. Até ponto um pouco mais firme que o comum de brigadeiro. Aí eu mostro pra vocês. E voltando no assunto do podcast. E é realmente algo muito interessante, que eu parei pra pensar e falei que é algo que me deu vontade de voltar a praticar mais vezes, entendeu? Escrever cartinhas à mão, sem motivos específicos, sem ser pra um relacionamento amoroso, ou sem ser, tipo, pra mim, pra ficar guardado. Porque isso eu faço muito, tipo, escrever carta, falando dos meus sentimentos mesmo, ou coisas que eu queria falar pra outras pessoas que não convém dizer, que aí eu escrevo em palavras e deixo ele guardado, queimo, faço alguma coisa. Aliás, eu indico, eu acho que é algo interessante. Mas enfim. E ela falou muito também de nós, o amor que nós temos hoje no presente, são complementos de outros amores. Tipo, a pessoa que nós somos tem outras pessoas dentro disso. Porque igual, a nossa série preferida, muitas vezes uma outra pessoa que indicou pra gente. Então a gente tem um pouquinho dessa pessoa em nós. Lembrei, porque aí ela tava falando na vertente quando a gente tá perdido em si mesmo, sai de um relacionamento, sai de qualquer coisa assim que você percebe que é aquele momento que você tem que se reencontrar com você mesmo. E que o seu reencontrar com você mesma é você também entender que você é um pouquinho de todas as pessoas que já passaram pela sua vida e principalmente pessoas que você já amou. E igual o exemplo da série mesmo. A minha série preferida foi um antigo amigo meu, que hoje em dia a gente nem conversa direito, assim, a gente tem um carinho pelo outro, mas a gente nem conversa muito. Mas ele que me indicou, que é Friends, tipo, e ele toda vez que eu perguntava o que ele tava falando, ele falava, tô assistindo Friends. E, gente, vou assistir. Eu assisti, aí tornou minha série preferida, Gossip Girl, também foi outra pessoa que me indicou. Então, tipo, músicas que hoje em dia você escuta, provavelmente outras pessoas te indicaram, ou você compartilhou para outras pessoas, entendeu? Então, saber que você tem um pouquinho das pessoas que você amou, que te amam ou que te amaram, também te faz ser você e te faz carregar o amor consigo. O amor que essa pessoa teve por você, o amor que você teve por essa pessoa e até o amor que você tem consigo mesmo, entenderam? É uma coisa bonitinha, uma coisa fofa de se pensar e de se carregar. Eu achei uma graça. E eu acredito que isso faz a gente ver o mundo e a vida de uma forma mais bonita também. Eu gosto de romantizar partes da minha vida ou situações da minha vida pra, tipo, ser mais leve, ou ser mais gostoso, ou se, tipo, se um dia eu tô num dia difícil, eu quero resolver romantizar o meu dia pra eu funcionar. E uma pessoa, ela até virou pra mim uma vez e falou assim, você é cheia de teoria, né? Eu falei, sou. Ele falou assim, eu gosto disso, é legal. E eu acho que é legal mesmo a gente ser cheio de teorias ou mentirinhas legais. Porque, igual, uma das minhas mentiras preferidas é que se você sonha com uma pessoa, é porque essa pessoa tá pensando muito em você.
Ou tipo, se do nada você lembra dessa pessoa, é porque essa pessoa tá pensando muito em você. É uma das minhas top mentirinhas preferidas. Igual, é a teoria dos 3 amores. Eu acredito fielmente nessa teoria e muitas outras teorias. E eu acho que são coisas que fazem a vida ficar mais real, assim, mais tipo, brilhos e purpurina. E obviamente a gente não pode viver só em brilhos e purpurinas, senão, né, não dá muito certo. Mas em alguns momentos eu acho que todo mundo precisa de um pouquinho de brilho e purpurina na vida e algumas teorias, porque senão a gente fica sem graça. A gente não fica... falta algo, não fica tão leve. É isso, gente, nos comentários, assim. Aliás, assistam o podcast, é legal. Pelo menos os episódios que eu escutei são legais e algumas coisas, assim, tipo, não bateram comigo, outras eu não concordei, mas tirei muita coisa legal dele. Gente, olha, o ponto tem que ser esse aqui, ó. Tá vendo que ele volta muito mais devagar do que o ponto que a gente tiraria normalmente? Então tem que ficar assim, sabe? Bem mais firmão. Aí tá pronto. Gente, olha, aí tá bem firminho, igual eu mostrei mesmo, tá? Porque, mas que a gente vai misturar outras coisas mais líquidas agora, ele precisa ficar assim. Então a gente vai pegar a vodka ou a cachaça e a gente vai jogar um shot aqui, tá bom? Se ela cair, né? Ai, meu Deus. Caiu. E misturar. Olha, gente, agora tá bem mais levinho, tá? Pera, eu vou mostrar de cima. Olha, tá bem mais friozinho e levinho. Agora a gente vai colocar o maracujá reduzido. A gente pode colocar ele todo. Peraí. E misturar de novo. Ó, e aí ele já fica mais leve ainda, tá vendo? Porque é justamente por isso que a gente tem que tirar o brigadeiro mais pastoso, mais durinho acima do ponto. Justamente por causa disso, porque a gente colocou a vodka, que é líquida, e a gente colocou o maracujá também, que ele tava mais molenguinho, tá bom? Senão aí agora, se tivesse tirado no ponto certo, ia ter perdido todo o ponto. Agora, a gente vai usar raspinhas de limão. Não é pra espremer o limão aqui não, tá? É só raspinha. Só que eu percebi que aqui não tem ralador também. Então, eu vou dar um jeito de tirar essas raspinhas na volta. Gente, deu certo. Fiz picadinho de casca de limão. Aí agora, vamos transferir pro nosso doce. E aí, a raspinha de limão é a gosto, viu, gente? É o tanto que vocês acharem que tá bom. Eu parti bastante aqui. E mexer novamente. Tem a opção de enrolar e de comer com colher. Eu enrolar, vai ficar uma gracinha pra vocês. Só que, gente, eu tô com muita preguiça de mexer com enrolar. Então, eu vou colocar numa tupperwarezinha mais bonitinha, vou enfeitar em cima. E aí, já mostro pra vocês, tá bom? Eu sei que a apresentação poderia ter ficado... Eu sei que a apresentação poderia ter ficado um pouco melhor, mas eu já tinha jogado as sementes fora.
E eu realmente não tava com paciência pra enrolar. Mas ficou assim, gente. Fiz o meu melhor para enfeitar. Eu ia colocar na minha tapoeira de vidro pra ficar mais bonito, né? Mais chique, assim. Só que ficou em 3 pontas. Mas gente, olha só. Agora a gente vai provar juntos, tá? Porque tá com um cheiro muito bom. Eu acho que não deve ter ficado gosto forte de vodka, não. Muito bom. Nossa, muito bom. Muito, muito bom. Eu acho que ele vai pra um dos meus doces preferidos. Sem brincadeira. Porque é aquele doce que não é doce. Aí já fica tipo levinho por causa do maracujá. Mas as raspinhas de limão, ai gente, uma maravilha. Façam aí, tá? E não ficar com gosto de álcool. Nossa, uma maravilha, eu amei. Amei mesmo, uma delícia. Façam. E é isso, gente. Esse foi outro Anistia na Cozinha. E tivemos mais conversas, né? Enfim, na verdade, desde o início, quando eu pensei no Anistia na Cozinha, eu queria cozinhar e ir conversando, falando de teoria, de coisas que eu gosto no geral. No último, eu acho que eu não fiz muito isso, né? Mas pretendo fazer mais isso nos próximos, tá bom? Então, é isso, gente. Obrigada, tá? Por assistirem, por acompanhar. Se vocês fizerem, vocês me falem. Se um dia eu fizer em 3 pontos também, aí eu levo pra vocês, pras queridas que eu sei que gostam de comer minhas comidinhas. Eu levo pra vocês. Então é isso, gente. Beijinhos, tchau, tchau.